A sorte tá ao seu alcance. No RJ da Sorte tem muito mais chance de ganhar dinheiro de montão. Tira onda, ter vida de patrão. Mudar vidas é a nossa sorte. Compre e faça a pai mais forte. A vida que você sempre quis e faz muita gente feliz. O RJ da Sorte, não acumule, é uma beleza. Alguém sempre ganha com toda certeza. É comprar para concorrer, pois toda semana tem ganhador pra valer. Garanta logo o seu RJ da Sorte pra torcer. Ligado no sorteio que passa na sua TV. Tem muitos prêmios pertinho de você. A sorte tá te chamando, tá esperando o quê? Tem muitos prêmios pertinho de você. A sorte tá te chamando, tá esperando o quê? RJ da Sorte. Olá! Sejam todos bem-vindos, muito bom dia, que prazer poder entrar na sua casa mais um domingo. Bom dia, Aline! Bom dia, Vivi, uma alegria enorme estar com vocês aqui hoje, trazendo informação, entretenimento e no meio dessa quarentena. A propósito, Vivi, como é que você está indo de quarentena? Eu tô bem, tô faxinando, tô lavando, tô passando, tô cozinhando, cuidando de neta, cuidando de filha, cuidando de marido, mas tá ótimo! Tá se ocupando, que é o que é importante nesses tempos de reclusão, a gente manter a cabeça funcionando. Também tô aí arrumando casa, limpando nessa tudo, luta, tomando né? todos os cuidados. Pois que é isso que a gente tem que fazer. E a gente vai ter um papão hoje mais pra frente, né? Gente, olha só, em obediência aos decretos estaduais e municipais e as determinações que restringem a circulação de pessoas e determinam o fechamento do comércio, a Capemisa Capitalização informa que o sorteio do RJ da Sorte, que seria inicialmente dia 22 e que passou para hoje, dia 29, será novamente adiado até, gente, que a situação de calamidade pública seja normalizada. Afinal de contas, são mais de 3 mil pontos de venda. Não podemos, em hipótese alguma, colocar em risco a saúde dos nossos colaboradores, parceiros e a sua saúde também. Algumas pessoas perguntaram nas nossas redes sociais: poxa, por que vocês não podem fazer o sorteio já que vocês vão fazer o programa? É simples a resposta, porque a gente tem que recolher os cupons em mais de 3 mil pontos de venda e depois processar tudo. São mais ou menos mais de 200 pessoas envolvidas nesse processo. Então, assim, nessa parte, mais de 3 mil pessoas do lado dos pontos de venda. Então, vocês podem imaginar, dá para imaginar o risco que isso representa para a saúde dessas pessoas? Além disso, com o comércio praticamente fechado, muitos cupons poderiam não ser recolhidos, o que não seria justo de maneira alguma com você que comprou. Então, assim que as autoridades liberarem a circulação das pessoas, tudo se normalizar, é só você ver pela TV, tá? Que vai estar tudo quase... Você tá reparando, tá tudo quase fechado, não tem jeito. Aos poucos o comércio pode começar a ser aberto, então nós estamos aqui fazendo a nossa parte. Aqui no nosso programa estamos com uma equipe reduzida pra caramba, sabe, gente? Aqui no nosso estúdio tá super bacana, aqui só tem eu e a Aline, semana passada fiz eu e Carlinhos. Cada semana estamos fazendo esse rodízio. Então, o que a gente quer deixar pra você é importante, que a gente não tá fazendo o sorteio hoje. Vamos fazer assim que tudo isso acabar, porque a maior preocupação que a gente tem é com a nossa saúde e com a sua saúde também. Exatamente. Olha, a gente está cumprindo aí os decretos como manda o figurino. Claro. Está revezando as equipes, tanto que semana passada eu não tive. Hoje é o Carlinhos que não está com a gente. A gente está trabalhando num sistema de escala, uma equipe reduzida aqui no estúdio. E eu quero aproveitar e avisar que aqui na nossa operação para colocar esse programa no ar para você, a gente tomou todos os cuidados que precisava tomar, todos os cuidados com saúde, todos os cuidados com a prevenção. E eu quero frisar o seguinte: quem já comprou o título não vai ter qualquer prejuízo, pode ficar tranquilo. Guarda muito bem o seu título da sorte, continua cruzando os dedinhos, porque ele vai continuar valendo. A gente vai realizar o sorteio assim que a gente tiver a liberação aí das autoridades, que a gente tiver tudo rolando normalmente em todos os setores, está tudo agora parado. E aí, assim que a gente tiver uma nova data, ela vai ser divulgada no nosso site, nas nossas redes sociais, em todos os nossos canais de comunicação para você acompanhar. E até lá, nós vamos seguir cumprindo as recomendações das autoridades competentes para fazer a nossa parte, para contribuir no combate à proliferação do coronavírus. Ficar em casa é fundamental, Total, se gente. preservar é fundamental.
só saia de casa se for realmente imprescindível. Até porque, com a ajuda de todo mundo, daqui a pouco isso tudo passa e a gente quer mais é que passe logo, porque tá todo mundo querendo voltar à vida normal, né, Vivi? Mas com certeza. E hoje nós vamos continuar falando da pandemia. Estarão novamente conosco aqui a Raquel Rinaldi, que é doutora em Direito, e o professor de Ciência Política, Guilherme Carvalho. Além deles, vamos ter também o médico que é presidente da CREMERG, doutor Silvio Provenzano, a doutora Flávia Pinho, que é médica de esporte, nutróloga, e a psicóloga Márcia Carvalho, que daqui a pouquinho nós vamos conversar, bater um papo, tirar todas essas dúvidas com esses especialistas, não é isso? Eu quero te convidar para ficar com a gente até o finalzinho do programa, para esclarecer, porque a informação não quer demais, né? É muito bom. E olha, antes da gente entrar nesse bate-papo, eu quero te lembrar que o RJ da Sorte é um título de capitalização da modalidade Filantropia Premiável, de contribuição única. É emitido pela Capemisa Capitalização. A aquisição desse título faculta ao adquirente a cessão de 100% do direito de resgate à Federação Nacional das APAES, a APAE Brasil, que utilizará os recursos em projetos nas 62 unidades das APAES do estado do Rio de Janeiro. Em outras palavras, resumindo, quando você compra o seu título RJ da Sorte, você ajuda a APAE a realizar trabalhos importantíssimos com portadores de diversas deficiências. E nesse momento, especialmente, é claro que as APAES estão precisando de muita ajuda. Então, dê uma olhada no que você está ajudando a realizar cada vez que você compra o seu título. Respeito, oportunidade, inclusão. Conceitos essenciais para a construção de uma sociedade mais justa, que tem significado ainda maior para quem possui deficiência. Há mais de 64 anos, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE, dedica-se à prevenção e promove a cidadania às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, apoiando a inclusão social e trabalhando na defesa de seus direitos. Uma corrente de apoio que mostra sua força por meio de números. São mais de 2.200 APAES e entidades filiadas em todo o país, coordenadas por 24 federações estaduais que atendem diretamente todos os dias a aproximadamente 300 mil pessoas com deficiência, além de seus familiares, no âmbito da assistência social. É o maior movimento social e filantrópico do Brasil e do mundo na sua área de atuação. A APAE Brasil foi construída pelas famílias e pelos amigos das pessoas com deficiência, sendo pioneira no processo de inclusão. Atualmente, a estrutura da APAE Brasil é composta por diretoria executiva, conselhos fiscal, consultivo e de administração, autodefensores, equipe técnica e coordenações de áreas de atendimento. Esses times atuam na área da saúde, acompanhando as pessoas com deficiência em todo o seu ciclo de vida. Na educação, com atendimento especializado e inclusivo nas unidades de ensino. Na assistência social, promovendo qualidade de vida. Na proteção dos direitos e da mobilização social em torno desse tema. Na capacitação, ensinando e habilitando esse público em diferentes profissões. Na autogestão, contribuindo para uma relação saudável entre eles e seus familiares. No desporto, promovendo a inclusão por meio do esporte. Na aptidão artística e no envelhecimento, com o apoio dos centros Dia e Casas Lares. Você também pode fazer a diferença. As APAES contam principalmente com a mobilização da sociedade para o desenvolvimento do seu trabalho. Saiba como filiar-se, fazer uma doação ou tornar-se um voluntário. Participe. APAE Brasil. Protagonismo na inclusão. Gente, olha só, em virtude dos últimos acontecimentos, a Capemisa está fazendo a sua parte e não está realizando o atendimento presencial para os ganhadores. Então, se você é um ganhador e ainda não foi receber o seu prêmio, gente, é muito simples. Envie um e-mail para a Capemisa. O endereço está aparecendo aqui embaixo, olha, é ganhadores.rgr, aqui, olha, @RJ da Sorte. Pronto. Aí você vai escrever naquele assunto, você vai escrever o seguinte, documentos
menos ganhador. E o seu nome, isso é fundamental, gente, para escrever, porque assim, eles ficam mais fáceis para localizar, porque são vários pedidos. Então, eles vão localizar imediatamente o seu e-mail, tá? Tem dentro daqueles outros tantos que eles vão receber. Mas aí você deve anexar também os seguintes documentos escaneados. Seu título, identidade, CPF, carteira de motorista, se você tiver, e comprovante de residência. Ah, um detalhe, tá? Do seu nome, que tenha sido emitido até os 90 dias, tá? No mínimo, tá bom? Além disso, você deve enviar também os dados da sua conta corrente para que a Capemisa possa providenciar o depósito. Para isso, basta tirar uma foto do seu cartão bancário, tá? Com os dados da sua conta, sem rapidinho, sem problema nenhum, tá bom? Bom, a gente já vai voltar, então, falando mais sobre esse assunto, mas agora vamos começar com o nosso bate-papo. Eu quero apresentar hoje aqui os nossos convidados. Para quem lembra que a Raquel Rinaldi, que é doutora em Direito, estava com a gente na semana passada. Do lado dela, nós também temos o Guilherme Carvalho, que é professor em Ciência Política na Universidade Veiga de Almeida. Bom dia para vocês. Vindo pela primeira vez aqui, a doutora Flávia Pinho, médica de esporte e nutróloga. Bom dia, e minha sobrinha, eu tinha que falar. E aí temos do lado dela temos o doutor Silvio Provenzano, que ele é presidente do CREMERGE, e temos a doutora Márcia Carvalho, que é psicóloga. Muito obrigada e bom dia a todos que estão aqui com a gente, tá bom? Eu começo fazendo logo uma pergunta para o doutor Silvio, tá? Que é o seguinte, nunca é demais relembrar o que a gente deve fazer para evitar a contaminação desse bichinho, desse vírus que chegou, que é impressionante. A gente estava pensando, doutor, que assim, nós vivemos num país maravilhoso, que a gente não tem terremoto, não temos tsunami, não temos nada disso. A gente vive num país muito tranquilo, que a gente é privilegiado sobre isso. É um vírus que começou na China, que foi para a Europa. Enquanto isso estava afastado, ok. De repente, a gente se vê no meio de uma turbulência absurda que a gente está vivendo hoje, uma pandemia que, o coração fica desesperado. Na prática, então, como é que é? O que a gente pode evitar, né, para evitar essa contaminação? O que a gente deve fazer? Bárbara. Viviane, perdão. Bárbara é a nossa produtora. É a nossa produtora. Viviane, o que nós precisamos fazer é, em primeiro lugar, nos proteger. Eu acho que duas palavras estão na minha cabeça o tempo todo. Proteção e solidariedade. Esse vírus, o novo coronavírus, que depois a OMS resolveu chamá-lo de SARS-CoV-2, que provoca essa doença, a Covid-19, ele tem uma peculiaridade. Ele se transmite com uma facilidade muito grande. O número de pessoas infectadas cresce de forma exponencial e ele se espalha, portanto, com uma rapidez imensa. É verdade que a letalidade dele, comparada inclusive com outras cepas de coronavírus, é um pouco menor. Mas o que seria 3% de 100? 3 pessoas. E 3% de 10 milhões? Opa! E nós não temos em nenhuma parte do mundo, e a Itália está exemplificando isso, bem como a Espanha, de forma muito clara, não temos sistema de saúde no mundo capacitado para absorver ao mesmo tempo um grande número de pessoas. E aí eu tenho o problema indireto da Covid. Quantas pessoas, por outras patologias, necessitando de cirurgia, necessitando de um leito de medicina intensiva, não podem estar, de repente, morrendo porque esses leitos estão sendo ocupados por um grande número de pessoas com Covid-19. E isso é no sistema público, mas também no privado. Hoje em dia, você ter um plano de saúde, que até algum tempo atrás era uma segurança que você tinha, infelizmente hoje, pela quantidade de pessoas que estão acamadas, já não segura rigorosamente ninguém. Por isso é que a OMS determinou, é uma determinação da Organização Mundial de Saúde, o confinamento horizontal, ou seja, todas as pessoas devem ficar nas suas casas para diminuir o risco do vírus passar para alguma pessoa. Porque uma pessoa consegue infectar 3. Uma pessoa? Uma pessoa com o vírus. E veja bem, em 80% das pessoas, a bem da verdade, praticamente nenhum sintoma vai haver. Como bem disse o nosso presidente, é uma gripezinha, mas em 20% não. A gripezinha pode se tornar uma gripe mais forte, em até 5%, levar a uma insuficiência respiratória grave, que vai necessitar daquele ventilador mecânico, portanto vai ter que ser entubado. E o tempo médio de intubação de um paciente acima de 60 anos está em torno de 22 a 30 dias. Silvio, que é o grupo de risco mais exposto, né? Eu quero aproveitar, a gente vai voltando nos assuntos, a gente vai ter aqui uma roda de bate-papo com todos esses especialistas. E eu quero aproveitar para levantar um dado para
Flávia, que é nutricionista, tem alguma coisa que a gente possa fazer na nossa alimentação, num cuidado que a gente tem que ter, inclusive na quarentena, porque assim, tem muita gente achando que é férias e comendo besteira o dia inteiro, né? Então, assim, que tipo de cuidado a gente pode ter na alimentação para tentar levantar a imunidade? Você tem algum tipo de alimento que você possa sugerir que a gente inclua na dieta? Então, é um prazer estar aqui falando para vocês hoje e essa é uma pergunta que fazem para mim diariamente, né? Eu sou médica clínica e nutróloga e médica do esporte também e trabalho muito com prevenção e promoção de saúde. E aí, nesse momento, todo mundo está muito apavorado, muito assustado e querendo se defender de alguma forma. O primeiro ponto que a gente tem que pensar em relação à alimentação é que a gente deve buscar alimentos mais naturais. A gente não deve se sentir de férias e achando que pode qualquer coisa. A gente precisa minimamente manter a nossa rotina de alimentação e buscar os fitoquímicos, as vitaminas, os minerais nos alimentos. E nesse ponto, Vivi, a gente tem que agradecer muito também o país que a gente tem, porque a gente tem uma riqueza enorme de frutas, legumes, vegetais, uma oferta muito grande. Tem alguma coisa que você destaque? Por exemplo, uma vez eu li que gengibre é bom para a imunidade. Eu taco gengibre em tudo, porque o que a gente tem por enquanto para defender da Covid é a nossa imunidade. Tem medicamentos em estudo, ainda não tem vacina, que leva muito tempo para ser desenvolvida, a gente vai falar mais sobre isso. Agora, o que a gente tem mesmo são as defesas naturais do organismo da gente. Então, assim, eu tô comendo gengibre o dia inteiro, gente, não sei se eu tô fazendo certo. Gengibre, pepino, o que falarem tá valendo, né? Não, o ponto mais importante é, infelizmente, não tem nenhuma fórmula mágica, nenhum alimento milagroso que vá prevenir que você que você contraia o coronavírus. O que a gente pode fazer hoje para evitar o contágio do coronavírus é, como o Dr. Silvio falou muito bem, é ficar em casa, é se proteger do contato com outras pessoas. Mas é claro que a gente também vai fazer a nossa parte. E aí tem alimentos, sim, que a gente sabe que ajudam, porque fazem parte de toda a cascata bioquímica, celular, ajudam na imunidade. Claro que sim. Então, frutas ricas em vitamina C, limão, laranja, acerola, goiaba, né? O gengibre ajuda, o própolis ajuda, né? Assim, tem fitoquímicos nesses alimentos que ajudam na atividade fagocítica dos macrófagos, que ajudam a produção de imunoglobulinas. Ela tá falando muito chique aqui, daqui a pouco. Olha, ela tá demais, mas também tem a tia coruja, gente. Daqui a pouquinho eu entendi um pouco mais, mas eu quero, já vou focar em você, Flavinha. Mas já eu quero saber o seguinte, Márcia, você é psicóloga e a gente está vivendo um momento, como o doutor mesmo disse pra gente em off aqui, em 40 anos de medicina, de profissão, ele nunca viveu isso, como ninguém acho que nunca viveu isso. E a cabeça da gente, cara, esse cabeção vai pirar. A gente vai entrar num parafuso que é de verdade, a gente não sabe. E ela é psicóloga. Então, assim, o que a gente precisa fazer nesse momento para poder manter a calma, respirar e enfrentar isso? Então, bom dia. Prazer enorme estar aqui. Passando essa informação que é muito importante mesmo. Porque a gente tem que estar, na verdade, tratando da nossa saúde mental. E se faz necessário esse contato. Você vê que as pessoas estão sendo mais solidárias, né? Sim, a verdade é essa. Isso é bonito. Isso que é bonito. Então, manter a calma. Eu sei que é difícil nesse momento, mas tenta entender que nós já somos ansiosos por natureza e precisamos disso para nos defender, né? Do medo, das angústias, de tudo. Necessitamos disso. Então, a gente tem esse afastamento, esse medo mesmo. Isso é comum, esse medo. Agora, o pânico já não é normal. É isso que tem que diferenciar. É a mesma coisa a depressão. As pessoas falam que a depressão, uma tristeza, está triste. Não é depressão. Mas o confinamento pode levar uma depressão? Então, e o confinamento pode gerar não só a depressão, como o pânico, que vai, na verdade, dar todos os sintomas do nosso organismo, que é o fisiológico, que é a secura na garganta, tremores. Aí deve procurar um profissional. Ou seja, a gente precisa cuidar da saúde física e da mental, saúde mental também. A gente vai continuar conversando aqui com a doutora Márcia, até para levantar algumas dicas, algumas maneiras da gente cuidar disso. A gente já vai voltar com mais informação, com o nosso bate-papo. Ainda vamos falar com a Raquel, com o Guilherme.
Mas agora, eu quero aproveitar para dizer que você que está ligando a TV nesse momento, a gente não está realizando o sorteio da RJ da Sorte, ele foi adiado, atendendo às determinações das autoridades. E os títulos que já foram adquiridos, os títulos que você já comprou, eles continuam valendo. A gente está aguardando que esse estado, né, que foi decretado um estado de calamidade, a gente está aguardando que tudo se normalize, que os comércios possam voltar a funcionar, que as pessoas possam voltar a circular, para a gente fazer o nosso sorteio aqui, como sempre fizemos e fazendo muitas carinhas felizes, como o Carlinhos, que não está aqui hoje, porque ele está na escala hoje descansando, né, sendo preservado, costuma dizer. A gente vai continuar esse trabalho. Agora, o que a gente precisa é que você entenda que a gente está respeitando essa determinação. E eu quero te convidar para conferir junto comigo esse trabalho que a APAE realiza. Olha, então agora a gente vai ver um outro VT, última forma. Olha, esse tá na conta da diretora, tá, gente? Vou contar pra vocês que esse não foi o meu. Vamos lá, a gente vai conferir uma matéria que a gente fez, muito divertida, antes de começar esse isolamento, antes dessa pandemia chegar aqui, é importante esclarecer. Que é com um novo parceiro da RJ da Sorte, mais um lugar onde você vai poder encontrar o nosso título. E olha, lá tem um ataque de ofertas, você vai adorar. Você está preparado para o ataque? Ataque, ataque, ataque! Ataque de ofertas! Ataque de ofertas! Ataque aqui é sério, viu? E aqui no Atacadão Tubarão tem tudo o que você precisa. Você quer ver? Vem conferir comigo, vem, vem! Ataque! Cama, mesa, banho, eletrodoméstico, RJ da Sorte e muitas outras coisas pra você e pra sua casa. E o que é melhor? Precinho! Que cabe direitinho no seu bolso. E aí, Carlinhos? Ulisses, era você o tempo todo com essa barbatana por aí, tudo bem? Olha só, o Ulisses é gerente aqui do Atacadão Tubarão, Inuan. Você que precisa de alguma coisa, aí, menos a barbatana para sua casa, você encontra de tudo aqui. Cama, mesa, banho, pessoal aí de São Gonçalo, Niterói, indo para a região dos lagos, pode parar aqui no Atacadão Tubarão que encontra de tudo, inclusive Ulisses. Carlinho, aqui tem de tudo, inclusive RJ da Sorte. Olha, pra você de casa, só vir comprar conosco. E veja você, deu cria! A família Tubarão é igual a premiação do RJ da Sorte. Só aumenta, Carlinhos. Olha só, segura aí, Bibi. Opa, segurei, Carlinhos. Olha só, porque eu não vou deixar passar de jeito nenhum, nem a sorte, nem o bom preço. É verdade, né, Patrícia? Verdade. Patrícia é gerente aqui da loja Tubarão Atacadão, aqui em São Gonçalo. Uma loja enorme. Me conte uma coisa, o cliente chega aqui, o que mais ele procura? Aqui ele procura cama, mesa, banho, utilidades móveis e agora o RJ da Sorte. Você entendeu o que ela falou? RJ da Sorte é aqui. É aqui. O cliente pega a mercadoria, vai pro caixa, lá ele compra 1, 2, 3, 4, 5 e aí a sorte está lançada. A sorte está lançada aqui. Agora você, Aline, minha amiga, tá preparada pro ataque, tá? É contigo? Preparadíssima! Assim como o pessoal de Duque de Caxias, aqui o pessoal leva super a sério o ataque de ofertas. Olha só quanta gente comprando! Olha, também tá levando seu RJ da Sorte. Tô acreditando nessa semana. Muito bem, boa sorte. Olha, eu vou aproveitar para contar para você e pro pessoal de casa que quando você compra o seu RJ da Sorte, você já tá ajudando as 62 APAES do estado do Rio. Você sabia disso? Eu não sabia, mas agora mesmo eu vou passar a comprar sempre. Ah, muito bem. Tá todo mundo no Rio correndo atrás da sorte. Corra você também. Eu também tô correndo atrás da sorte. Olha, foi um pânico, mas vou confessar uma coisa. Eu fiz tantas comprinhas ali que você eu fiz muita bagunça, Vivi. Eu fiz muita muito bagunça. bom. Bom, deixa só, a gente está tentando aqui dar uma amenizada um pouco em todo esse problema que a gente está passando. Eu quero só dizer uma coisa importante para você. Está ligando a televisão agora, você sabe que a nossa responsabilidade com você, principalmente consumidor do RJ da Sorte, é com o sorteio. Só que além disso, além da gente realizar sonhos, deixar carinhas felizes, a gente tem uma preocupação maior que se chama com a saúde e
com a nossa responsabilidade. Então, por isso que nós não estamos realizando o sorteio, porque nós, para poder fazer o recolhimento de todos os títulos, de todos os cupons que foram comprados, a gente precisa mobilizar várias e várias pessoas. E para que a gente vai fazer isso? Colocar em risco a vida dessas pessoas e também a sua vida ao sair de casa para fazer a compra. Então, isso não está no nosso propósito agora. O que a gente tem que pensar é justamente ficar em casa. E por causa disso, seguindo essa recomendação de ficar em casa, a gente lançou um desafio, fazendo a minha parte. Simplesmente é muito legal. Você vai fazer o seguinte, para participar, você vai fazer um vídeo, um desafio que a gente quer fazer, tá? Você vai gravar um vídeo, isso, contando o que cada um vai fazendo na sua casa durante essa quarentena toda. Depois que você fez esse vídeo, você vai fazer o seguinte, você vai postar nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e aí vai fazer aquela hashtag assim, ó, bacana, fazendo a minha parte. E vai marcar o RJ da Sorte. O que vai acontecer? Os melhores vídeos serão repostados nas nossas redes sociais. E a gente tá fazendo a nossa parte. Eu participei pra caramba, Vivi, fiz vários vídeos. Gente, o meu vídeo era brincando com a Helena. E, menina, eu tô fazendo uma receita agora, porque agora minha vida é cozinhar, sabe, gente? Então, eu tô cozinhando, eu fiz tô fazendo macarrão com camarão, não, tô fazendo cheesecake. Eu tô muito chique, sou muito chique. A gente tá inventando. Estamos inventando, mas isso que é bom pra gente dar uma descontraída também, né? Porque, na verdade, a gente não aguenta ficar muito tempo assim. Então, a gente tem que dar uma leveza pra gente seguir. Eu cuido da Helena, brinco. Bom, mas voltando aqui ao nosso bate-papo, porque a gente tá hoje aqui nessa mesa redonda, nesse bate-papo gostoso e agradável, pra poder justamente te auxiliar, tirar as suas dúvidas, tantas perguntas que surgem durante todo esse período. O que vai ser? Eu sou trabalhador. E agora? Aí eu quero perguntar para Raquel, que está aqui do meu lado, as novas medidas provisórias. O que acontece, Raquelzinha? Porque saiu uma, entrou outra, que derruba uma, é uma confusão danada. Tá difícil de acompanhar. Não, tá difícil de acompanhar, então é melhor ela explicar. Pois é, primeiramente eu quero agradecer a presença aqui, parabenizar pela leveza do programa, porque tudo que a gente assiste... Não pode encostar. Não pode encostar. A gente esquece. Tudo que a gente assiste é muito tenso, a gente fica angustiado, ansioso, e aqui o programa está tendo essa preocupação de levar a leveza para o espectador, a gente passando informação de uma forma descontraída. Bom, a questão dos direitos trabalhistas essa semana foi uma questão um pouco conturbada, porque a gente teve a edição de duas MPs, a 927 e a 928. A 928 revogou o artigo 18 da 927, que falava sobre a suspensão do trabalho durante 4 meses. Então, essa suspensão não está sendo mais permitida no quadro de direitos trabalhistas. E hoje, o que a gente tem? Quais são as possibilidades, né? Peraí, só pra gente entender, a gente tem que falar assim na MP, mas eu quero entender direitinho. Tá. Então, assim, existia uma possibilidade do trabalhador ficar em casa sem receber. Sem receber. Por 4 meses. Sem cortar o vínculo de trabalho, não é isso? Sem cortar o vínculo de trabalho, mas sem receber nada por 4 meses, que Ok. era esse artigo 18, que foi muito criticado pela doutrina, Tá ok. por todo mundo, né? E aí a 928 foi uma nova MP só para tirar de jogo esse artigo. Tá bom. Então isso não é mais válido dentro dessa negociação. E a MP 927, ela preza muito pela negociação e pelo bom senso entre empregado e empregador, estabelecendo algumas medidas, como, por exemplo, banco de horas, né? Tá. Você pode, como empregador, falar para o seu empregado ficar em casa e para que posteriormente ele tenha esse banco de horas que ele ficou em casa para repor durante 18 meses após a finalização desse período de calamidade pública. Então, finalizou a calamidade pública, ele tem até 18 meses para cumprir esse banco de horas, não podendo exceder até 2 horas diárias, né? Porque a gente sabe que pela Constituição são 8 horas de trabalho por dia, podendo estender até 2 horas de trabalho extra, que poderia ser uma compensação, por exemplo, nesse banco de horas. É um exemplo de medida. Outro exemplo é a possibilidade de férias individuais. E as férias? Que foi modificado, né? Normalmente você tem que notificar as férias com 30 dias. Agora o empregador pode notificar com 48 horas para facilitar. E pode dar um prazo mínimo de 5 dias úteis para essas férias e pode dar também férias para o trabalhador que não tinha direito a férias. Ele não tem direito ainda, porque não está um ano no serviço. Tempo e tal. Não tem problema. Dá essas férias para ele e depois você vê como vai ficar. Ah, mas eu também não tenho como empregador, como pagar agora esse 1/3 de férias. Também não tem problema. Pela MP você pode pagar até 5 dias úteis no mês seguinte ou até o dia 30 de novembro de 2020. Existe essa possibilidade de prorrogação para o empregador.
facilitando, sim, essa operacionalização com o empregado. Porque no momento que a gente está vivendo, a gente está tem... difícil para todo Exatamente. mundo, porque assim, foi decretado o estado de calamidade pública e eu Sim. quero aproveitar para desdobrar essa pergunta com o Guilherme, que é professor de ciência política, e para a gente entender, porque a gente está falando toda hora em estado de calamidade Sim. pública, a gente está vivendo uma situação que ninguém jamais imaginou que a gente ia estar passando. Nunca. E como está tudo fechado, o empregador também não está operando. Então também não está entrando dinheiro para o empregador pagar os funcionários. Perfeito. Então, quer dizer, tá uma confusão escala tá geral. muito confusa. Então eu quero começar pedindo ao Guilherme para explicar para a gente o que é o estado de calamidade pública, para as pessoas conseguirem entender. A gente precisa construir uma sensação de entendimento e calma. E eu acho que a calma das pessoas ela só vem a partir do momento que elas conseguem entender o que está acontecendo. Então, assim, a gente fala estado de calamidade pública. O que significa isso? Bom dia a todos, é um prazer novamente estar aqui conversando com vocês. Muito bem, Aline, o estado de calamidade pública, de uma maneira geral, ela é uma questão jurídica, é uma questão que o Estado, o governo federal e os governos, os entes municipais e estaduais têm o direito a fazer quando ocorre um estado de exceção. Normalmente a gente vê o estado de calamidade pública quando acontece o quê? Um problema meteorológico e afeta a sociedade. Aí o Estado vai lá e impõe o estado de calamidade com a função de que ali há uma exceção de funções do Estado em relação ao que pode ser feito. Muito bem, nesse caso aqui é uma pandemia, é um problema muito grande, muito significativo. Então, para que haja alguma função para o estado de calamidade, ao ser decretado, o Estado começa a ter o direito de gastar mais do que arrecada, em linhas bem gerais. Ou seja, há uma lei de responsabilidade fiscal que impõe ao Estado pagar apenas, gastar apenas aquilo que ele arrecada, dentro de um parâmetro, dentro de um planejamento. Quando se decreta a calamidade pública, há o direito de se gastar mais. Por quê? Porque estamos num regime de exceção, não levando em consideração a chamada responsabilidade fiscal. Dessa forma, a medida do governo, a medida decretada e aprovada tanto no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, é para que o Estado possa gastar mais do que arrecada, para sanar e diminuir as dificuldades que a pandemia vem trazendo. Então, é uma função correta e que ocorre em momentos de exceção. Está se flexibilizando, né, Guilherme, para que exatamente as empresas consigam se organizar e não quebrar, porque senão, após a pandemia, a gente vai ter uma crise econômica. E é isso que está se discutindo demais, e é onde se coloca em xeque a questão do confinamento, né, do afastamento. Vertical, horizontal, porque o que assim, a gente tem um problema que é a preservar a saúde versus preservar a economia. E sobre isso se falou a semana inteira no mundo inteiro. E trazendo aqui mais para o nosso cenário, a gente estava falando de trabalho, a gente estava falando da situação do trabalhador formal, mas a gente sabe que existe um número gigante de trabalhadores informais que não vão ser beneficiados por esse estudo de pacotes que está sendo feito via governo, empresa e empregador para tentar diminuir os impactos. Então, assim, eu queria abrir para vocês dois o que a gente faz? Porque assim, eu saio na rua para ir fazer compras, eu vejo, por exemplo, todos aqueles trabalhadores que fazem entrega. Essa semana eu fui ao supermercado, eu fiquei com vontade de parar e falar, gente, separa um para cada canto, porque eles estavam numa rua aguardando os pedidos chegarem e eles estavam todos juntinhos. E eu fiquei, meu Deus, como é que faz? Porque assim, eles não estão lá trabalhando porque eles não querem ficar em casa. Sim. Precisam. Depende então assim, tem muitos trabalhadores informais que estão forçando, que precisam ir trabalhar, que não estão contemplados em nenhuma dessas medidas, e eu queria saber o que está sendo feito, o que está sendo estudado. Enfim, Guilherme. Eu tenho uma função muito rápida a falar, de uma maneira bem direta, é o seguinte, um grande drama, além de perdermos vida por causa da pandemia, que é a principal consequência, a mais grave, aquela que a gente tem que prestar mais atenção, há as consequências desse processo, que de fato é a redução da atividade econômica. E tem pessoas que estão fora dos sistemas formais, como por exemplo, como foi falado, os trabalhadores informais, que estão fora de qualquer sistema, como por exemplo o INSS. Estando fora, da onde se passará os recursos do governo para essas pessoas? A princípio, distribuindo dinheiro. Agora, distribuindo para quem? Se essa pessoa não tem nem conta bancária. Né? Se ela não está fora do sistema por completo. Dessa maneira, aí vem toda a discussão que a gente está passando agora. A gente deve permanecer em casa ou agir de uma maneira bastante econômica, bastante funcional, para que evite o contato?
eu vou deixar claro o meu posicionamento. A gente tem que evitar o posicionamento, porque se a gente aglomera, a gente vai ter as consequências de saúde, que é, como eu disse, a situação mais grave. Mas, volto a dizer, o Estado, o governo, ele tem que ter mecanismos de distribuição, principalmente olhando para as pessoas que têm menos recursos, principalmente depositando e permitindo que essas pessoas obtenham capital direto para elas poderem comprar comida. O governo agora vai liberar uma base, né? Dando uma renda mínima, né, R$600 reais. Exatamente. Não é isso? Essa ação dos R$600 é muito correta, porque ela vai permitir, nesse momento, que haja o mais básico, que é as pessoas poderem comprar comida. Agora, quem é que está qualificado para receber isso? Pois né? é, quem sofre mais nesse quadro é o trabalhador que não é seletista, porque ele não tem vínculo, é o trabalhador informal. Quer dizer, é o trabalhador ele não informal. tem vínculo de direitos, né? Então, o governo está preparando essa medida de R$600 para os trabalhadores informais, que são justamente os autônomos, que são esses mais afetados. Agora, tem uma série de pré-requisitos, e um deles, por exemplo, é não estar recebendo nenhum tipo de auxílio do INSS, por exemplo. Bolsa Família também. Bolsa Família, salvo engano, pode receber. Mas, por exemplo, o BPC LOAS, que você recebe o LOAS, você não poderia estar recebendo esses R$600. Então, a legislação traz uma série de requisitos e um valor de renda per capita também por pessoa. Uma renda familiar mínima para aquele sujeito estar capacitado a receber os R$600. E se for uma dona de casa, uma mãe que está sozinha, esse valor dobra para R$1.200. Né? Também é uma boa medida durante esse estado de calamidade pública. A gente vai voltar nesse tema porque eu tenho a impressão de que essa é a maior preocupação das pessoas que estão assistindo a gente agora. Né? A gente tem uma base muito grande de trabalhadores que a gente diz autônomos, sem o vínculo empregatício, e aí realmente é um drama muito grande. Você não pode sair para trabalhar, mas precisa colocar comida na mesa, precisa... Como faz? Né, tem outras coisas sendo estudadas, como flexibilizar o pagamento de conta de luz, gás e água, que são os itens básicos. A gente vai voltar nesse tema, quero te convidar para ficar com a gente até o finalzinho. E agora eu quero lembrar o seguinte, como a gente já comentou ao longo do programa, nós estamos seguindo as orientações dos órgãos públicos de saúde e é por isso que o nosso sorteio foi adiado. Mas nós vamos continuar a dar prêmios, nós vamos continuar a fazer carinhas felizes, porque é muito bom ver a felicidade de quem ganha. Saber que essa premiação realiza muitos sonhos, ajuda os projetos das 62 APAES no Rio de Janeiro e contribui aí para uma roda de coisa boa muito grande que a gente está louco para poder voltar a realizar. Todos os prêmios, eles são garantidos pela Capemisa Capitalização, que é uma empresa que está no mercado há quase 60 anos, atuando com transparência, comprometimento e credibilidade. Essa é a Capemisa. Aqui, a vida vem antes de qualquer coisa. A gente está sempre pensando no outro, se preocupando com o outro, querendo ajudar as pessoas. Seja para amparar nos momentos mais difíceis, como também ajudar a pensar em um futuro mais tranquilo. O nosso trabalho é proteger o seu maior bem. Essa é a essência do seguro de vida e da previdência. E a Capemisa é uma referência na área de seguros de vida, previdência e capitalização. Estamos no mercado há mais de 59 anos. Estamos presentes por todo o Brasil, atendendo pessoas físicas e jurídicas. São mais de 2 milhões de clientes. O nosso trabalho é todo centrado em apenas um ramo, o mais essencial de todos, a vida. Porque as pessoas seguras são mais felizes. Nós pensamos de fato na coletividade, em fazer um bem comum, onde todos sejam felizes. Afinal de contas, eu sempre cito na empresa que nós não nascemos neste mundo para sermos infelizes. Muito pelo contrário, nascemos para sermos felizes. E para sermos felizes, precisamos um dar a mão ao outro. Porque sozinho nada podemos. Mas a união, sim, ela faz a força. E esta união com vocês, que está chegando agora neste momento, né, com a PAI, esse RJ da sorte, com certeza vai se somar em muito conosco nessa nossa trajetória, nessa nossa vocação para fazermos, sim, um mundo melhor.
É o que a gente quer, um mundo melhor. Em virtude dos últimos acontecimentos, é só para lembrar, tá? A Capemisa não está realizando atendimento presencial para os ganhadores. Mais uma vez, então a gente informa, se você é ganhador e ainda não foi receber o seu prêmio, é só você enviar um e-mail para a Capemisa, o endereço está aparecendo aqui embaixo, ganhadores.rgr@rjdasorte.com.br. Você vai escrever lá no assunto o seguinte: documentos ganhador e o seu nome. É fundamental você não esquecer de escrever isso, porque facilita na hora da procura de localizar muito mais rápido o seu e-mail, tá? No meio de tantos outros. Então, assim, ao enviar o e-mail, mais uma vez, você deve anexar também os seguintes documentos escaneados, tá? O seu título, identidade, CPF, carteira de motorista e, se você tiver, claro, tá? Aí um comprovante de residência em seu nome que tenha sido emitido pelo menos no mínimo 90 dias. Além disso, você deve enviar os dados da sua conta corrente para que a Capemisa possa, então, providenciar o depósito. Para isso, basta você tirar uma foto rapidinho do teu cartão bancário com os dados da conta. É super simples. Eu quero aproveitar, desculpa, e te dar uma sugestão. Quem não tiver scanner em casa, como não está podendo sair na rua para escanear, você tem aplicativo. Tem! É só baixar um aplicativo, entra lá na Play Store do seu telefone, procura scanner, tem vários aplicativos, você consegue escanear, virar PDF, que é o tipo de arquivo que você tem que mandar, e do celular você já anexa, manda no e-mail. Gente, essa mulher é uma coisa impressionante, ela sabe tudo de computador. A gente vai tentando. Aline, como é que eu faço pra fazer isso aqui, não sei o que, no IGTV? Ela vai, ela sabe tudo, essa mulher é impressionante. A gente tenta, a gente faz o que pode. Essa é a jovialidade, é a jovialidade. Agora, vamos lá, doutor Silvia, a gente volta um pouco mais para falar desse assunto tão importante, tão batido, e tem que ser mesmo. Nós somos da imprensa, temos que estar aqui passando essas informações. Cada dia surgem questionamentos diferentes, dúvidas diferentes. E aí eu te pergunto, agora a gente tem escutado muito falar isolamento vertical e isolamento horizontal. E às vezes as pessoas ficam assim, o que é isso? Melhor responder quem sabe, né, doutor? Na verdade, existem duas formas de isolamento. O horizontal, que é esse que está sendo preconizado no momento pela própria Organização Mundial de Saúde, que é quando todos devem ficar dentro de suas casas. Todos. No segundo momento, e aí vem a pergunta, mas quando vai ser esse momento? Daqui a um dia, daqui a um mês, daqui a 2? O momento, ele depende do número de novos casos. Quando, estatisticamente, os casos começarem a diminuir, é sinal de que o vírus está tendo menos possibilidade de se espalhar. Eu posso fazer, aí sim, o isolamento vertical, que é quando aquelas pessoas do grupo de risco continuam nas suas casas. Indivíduos com mais de 60 anos, ou aqueles que têm alguma comorbidade. Nesse momento, todos devem ficar. Sabe por quê? Me causou preocupação saber, por exemplo, que em Portugal, hoje, um grande número de pessoas com o Covid são médicos. Você sabe quais foram os médicos mais afetados pelo Covid? Não foram os médicos intensivistas, nem aqueles que atuam nas emergências. Foram os pediatras. Crianças. As crianças. Pois é. Aqueles seres absolutamente encantadores, inocentes, que alegram as nossas vidas, são os anjinhos da nossa casa. Eles vão para o colégio, eles brincam entre si, trocam beijinhos, abraços, aquilo que a gente hoje preconiza que não seja feito. Mantemos o que estamos fazendo aqui. 1,5 metro de distância, 2 metros. Procurando falar numa direção que não seja na direção do ouvinte, por conta das gotículas saírem. As crianças vão para o colégio, não tem esse cuidado. Isso. E para onde elas voltam? Para casa. Elas podem ir muitas vezes. O vovô e a vovó, cumprindo o seu isolamento, estão em casa. Quem é que resiste a um beijinho daquele anjinho que chega? Tá aí, Vivi? Então, a minha preocupação, inclusive, com a ideia de que, bom, as crianças praticamente não são afetadas por esse coronavírus, interromperam as atividades escolares à toa. Não! Não! Na verdade, elas vão ser os vetores, os veículos do vírus para dentro das nossas casas e vão afetar exatamente aquelas pessoas que não podem contrair o vírus. Porque as crianças, elas contraem o vírus? Sim. Assim, e veja bem, na maioria delas nem sintoma dá. Meu celular. Tudo sob controle. Elas contraem o vírus, elas não desenvolvem sintomas, mas elas podem transmitir. Né? Foi isso que eu entendi, né, doutor? Não quer dizer que elas não possam adoecer pelo Covid-19. Ninguém tem um salvo-conduto se pegar o vírus e não desenvolver a doença. Mas a doença, ela tem uma tendência a ser mais grave nos idosos, naqueles pacientes hipertensos, diabéticos, que tenham tido algum câncer,
que usem algum medicamento que comprometa a imunidade, que sejam desnutridos, que não tenham uma boa condição de alimentação. De deficiência imunológica. Exato. Né? Os atletas também estão suscetíveis. São suscetíveis se tiverem alguma doença. Nós sabemos, por exemplo, que a atividade física é parte integrante fundamental no tratamento dos diabéticos. Ele pode ser, inclusive, um atleta. Max Pitts, um dos maiores ganhadores de medalha de Olimpíada, era diabético e começou a nadar por causa do diabetes. Mas se ele pega na condição diabético tipo 1, o SARS-CoV-2, ele pode desenvolver, sim, a Covid-19 na forma mais grave. Tem que se proteger. Então, 2 palavras nesse momento eu gostaria de transmitir aos nossos queridos telespectadores. Protejam-se e sejam solidários, porque do teu lado pode ter alguém que esteja, de repente, precisando de um prato de comida. Esse é que é o momento que a gente não pode deixar de ser solidário, que, aliás, é uma característica maravilhosa do nosso povo. Eu quero aproveitar só para desdobrar. Eu ouvi essa semana o presidente da Organização Mundial de Saúde dizendo para os jovens, vocês não são invencíveis. Quando começou essa discussão do isolamento vertical, de vamos colocar as pessoas mais jovens de volta para trabalhar, para a economia não parar, mas a gente ainda está no nosso momento de ascendência da curva. E a gente está falando o tempo inteiro para o pessoal de casa, deve estar ouvindo também, do achatamento dessa curva. Que é exatamente para evitar que a gente lote os serviços de saúde. Mas você sabe que a questão E era isso que eu queria desdobrar. Dos adolescentes, porque assim, eles, quando eles acham que eles eu sou super-heróis, eles vão saindo e vão para balada, e é esse momento que tem o contágio, que não pode existir. Coisas, então, né? a gente viu, inclusive, que tem uma letalidade entre 30 e 39 anos que está crescendo. Que é expressiva, né, Porque doutor? as pessoas não estão se cuidando, né, se precavendo com isso. E aí eu entro até na questão da Flavinha também, em relação a... Ela disse que os atletas são suscetíveis também, a atividade física e a alimentação. Isso te dá uma imunidade, é isso? Como é que é? Então, essa pergunta é ótima. Na verdade, muito se falou sobre isso, né? Sobre ser atleta ou ex-atleta e ter resistência ao vírus, como o nosso presidente comentou. Praticar exercício físico regularmente fortalece o sistema imunológico, sim. É muito bom. Por outro lado, exercícios um pouco intensos, até de força, de musculação, ou muito peso, ou corridas, enfim, podem gerar uma alteração de imunidade uns 3 dias depois. Para baixo. Para baixo. Podem te deixar mais suscetível. Então, a recomendação da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, da Organização Mundial de Saúde, é que a gente se exercite sim. Que a gente faça exercícios em casa, mas ninguém tem que pensar em aproveitar a quarentena para virar atleta agora ou para fazer nada exagerado, mas que a gente busque não ficar sedentário em casa, até porque, como o doutor Silvio comentou, infelizmente, as outras doenças não pediram licença e saíram do cenário. Então, a gente se preocupa muito com a Covid-19 e a imunidade, claro, porque é um assunto emergente. Mas os diabéticos continuam aí, os hipertensos continuam aí, os obesos continuam aí. E essas doenças, os cardiopatas, e essas doenças precisam do exercício como remédio. O exercício regular, diário, é remédio para essas doenças. E a gente não pode deixar de fazer. É mais difícil, é mais desafiador fazer isso em casa. Ô, Flávia, mas a gente precisa fazer. Eu quero aproveitar e comentar primeiro que ela é nutróloga. Eu falei nutricionista antes, então me corrigindo, Flávia é nutróloga. E é importante manter um ritmo de atividade física. Não é hora de ninguém que nunca foi atleta virar atleta. Pelo amor de Deus. Mas é importante manter uma atividade física moderada. E aí daqui a pouco eu vou entrar na questão da doutora Márcia, porque ajuda inclusive no psicológico da gente. Mas a manutenção da atividade física durante o período de quarentena é fundamental também para a imunidade, né, gente? Eu tô em casa fazendo, eu tô postando com a hashtag fazendo a minha parte, ninguém me reposta. Um exemplo pessoal, essa semana eu resolvi virar atleta, baixei uns aplicativos, tripliquei o número de abdominais que eu fazia normalmente, de agachamentos, no dia seguinte caí. Tá vendo? Com fraqueza, com imunidade baixa, aí eu me vi tomando própolis, gengibre, vitamina C, eu percebi isso. É importante manter a rotina, né, Flávia? Então, fazer alguma coisa, não é ficar no sofá o dia inteiro, gente. Então, a gente tem algumas preocupações. Essa do exagero, da gente estar um pouco mais disponível em casa para fazer diversas aulas por aplicativos, aulas novas. Tem vários professores estão dando monte de gente disponibilizando, exercitando essa Instagram. Solidariedade que o doutor Silvio comentou, que, de na verdade, disponibilizar. é bom, inclusive, para eles, porque eles também estão com a rotina muito impactada. E a interação social pelos aplicativos ajuda muito no humor, na tranquilidade. É aquele período do mindfulness que você para de pensar no resto e foca naquela alegria daquele momento. Mas a gente também não pode exagerar porque está um pouco mais disponível e fazer além do que você já vinha fazendo.
Mas um ponto muito importante, porque infelizmente a gente tem mais sedentários do que atletas. E o ponto mais importante é, a pessoa que não fazia exercício, não ia para academia, mas ela pelo menos saía de casa, andava até o ponto de ônibus, subia a escada no trabalho e ela agora está confinada em casa. Então, essa piora isso não é exercício, a gente chama isso de atividade física. A não realização de atividade física, o aumento do confinamento no sofá, na cadeira, vão trazer prejuízos para a imunidade, com certeza, e vão trazer prejuízos para o risco de fratura, de quadril, piora da massa muscular, piora de diabetes, piora de hipertensão, quadros que a gente já comentou aqui, que infelizmente acometem a maior parte das pessoas que são sedentárias. Então, que a gente faça alguma coisa. Ficou sentado vendo o programa aqui com a gente? Levanta um pouquinho, dá uma volta na sala, volta, senta de novo. Gente, dá uma volta no sofá. Eu recebi essa semana um guia turístico. Tem muitos aplicativos excelentes à disposição para esse trabalho, isso, muito bom, muito bons. Eu recebi, gente, é maravilhoso também que só para descontrair também começa a surgir um monte de meme, né? Eu recebi um guia turístico. O nosso passeio começa no quarto, parando na cozinha, para o da manhã. Maravilhoso. Agora, tudo isso, Márcia, partindo inclusive do que a Flávia falou, o exercício físico, o exercício físico, uma atividade física, alguma coisa que você se mexa, também ajuda muito na questão psicológica, que eu acho que, assim, manter o nosso psicológico está sendo um dos maiores desafios dessa quarentena, né? Perfeitamente, ajuda muito mesmo. Nós temos substâncias no nosso organismo que elas precisam ser ativadas, que é a dopamina, a serotonina. Então, isso faz parte. Você se exercitando, isso vai te dar alegria, felicidade. Então, é importante você estar com esses movimentos, fazendo qualquer movimento. E não é só o movimento, aproveitar a oportunidade para tentar resgatar algo que você pensa assim, nunca fui capaz de fazer. Tente, quem sabe que você consegue, né? Certo, então, sair desse... A gente já vai voltar nesse tema, desculpa te interromper. Agora, eu queria aproveitar para lembrar para você aí de casa que hoje nós não estamos realizando o sorteio seguindo as orientações dos órgãos competentes, dos órgãos públicos de saúde. Aline, me explica por quê, se vocês estão todos aí, não podia estar fazendo o sorteio? Foi uma pergunta que eu recebi ao longo da semana no meu Instagram. Para a gente realizar o sorteio, tem uma equipe gigante que trabalha atrás das câmeras. Todo mundo que trabalha no recolhimento, no processamento dos cupons, todo mundo que trabalha na parte de informática, os auditores, enfim, é uma equipe gigante. Hoje a gente deve estar no estúdio aqui com 30%, né, Vivi? Nossa, da nossa menos. equipe normal. Então, a gente não pôde realizar o sorteio, primeiro, porque os pontos de venda também a gente não pode passar para recolher, a gente não pode expor a saúde de todas essas pessoas. Tem muitos comércios fechados, muita gente que não conseguiu comprar. E a nossa própria equipe. Então, assim, o nosso compromisso com você, comprador do RJ da Sorte, é sem dúvida nenhuma que a gente realize os sorteios. Mas o nosso compromisso maior é com a nossa responsabilidade em relação à saúde pública, é com a nossa responsabilidade em relação à saúde dos nossos colaboradores e também em obediência às autoridades públicas, porque a gente está realmente vivendo hoje um estado de exceção, um estado de calamidade pública. Então, assim que tudo normalizar, a gente vai fazer o nosso sorteio, a gente vai conhecer novos ganhadores e agora a gente vai aproveitar para conhecer um pouquinho mais daquele trabalho que você ajuda a realizar quando você compra o seu título do RJ da Sorte que destina os recursos às APAES. Respeito, oportunidade, inclusão. Conceitos essenciais para a construção de uma sociedade mais justa, que tem significado ainda maior para quem possui deficiência. Há mais de 64 anos, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE, dedica-se à prevenção e promove a cidadania às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, apoiando a inclusão social e trabalhando na defesa de seus direitos. A APAE Brasil foi construída pelas famílias e pelos amigos das pessoas com deficiência, sendo pioneira no processo de inclusão. As APAES contam principalmente com a mobilização da sociedade para o desenvolvimento do seu trabalho. Saiba como filiar-se, fazer uma doação ou tornar-se um voluntário. Participe. APAE Brasil. Protagonismo na inclusão. Nós temos na cidade
Gente, olha, eu quero retomar aqui a resposta da doutora Márcia. A gente, infelizmente, teve um problema no microfone dela. Agora ela está devidamente microfonada de novo. E ela estava falando sobre a importância da gente produzir serotonina, da gente produzir endorfina, que são os hormônios do bem-estar na gente e a relação disso com o exercício físico, né? Perfeitamente. Além de exercício físico, que isso daí é muito bom, saudável, é importante também você se exercitar de qualquer outra forma. Até se descobrir, na verdade, fazendo alguma atividade que você pensava que você não era capaz de fazer. Então, esse é o momento certo. Aproveite seu cantinho, aproveite você. Evita um pouco estar vendo muitos noticiários. Isso é verdade. Isso é muito importante. importante. Que eu recebi muitos noticiários de psicologia que recomendam 1 hora por dia só, né? Só 1 hora por dia. Não, a gente desespera, gente. Exatamente. É isso que vai aumentando o pânico. E é por isso que eu fico imaginando esse momento que você está falando, aproveitando, são os idosos que estão sozinhos em casa e ficam... A gente estava comentando isso, né, Flavinha? Exatamente. A gente tem 2 pessoas idosas na nossa família que são os amores da nossa vida, que é a madrinha do meu marido, que é a avó de Flavinha, e a minha sogra. Então, assim, elas ficam... A minha sogra está com a minha cunhada tomando conta, mas a dona Neide está sozinha em casa. Então, fica olhando, assistindo isso, a cabeça, como é que fica para uma pessoa dessa? O que a gente pode fazer para ajudar? Né? Porque, assim, para quem é um pouco mais novo, que está mais familiarizado com tecnologia, como você estava dizendo, tem tanto curso online, vai estudar inglês, vai estudar uma coisa que você nunca imaginou. Mas essas pessoas de 80 e poucos anos que não tem um monte de conteúdo, tem várias empresas disponibilizando o serviço de streaming de entretenimento, filme, série, livro. Pra gente. Agora, para essas pessoas mais idosas que não estão acostumadas, como é que a gente faz para ajudar a preservar a saúde mental delas? Então, como elas não estão habituadas, né? Ela vai ter aquele sofrimento, porém, as pessoas estão sendo muito solidárias. Os familiares já estão ligando mais, estão preocupados muito mais do que os próprios idosos mesmo. Não pode visitar, mas pode ligar todo dia. Pode chamar, que tem vovós, né? Hoje em dia, atualizar, tá lá no WhatsApp o tempo todo. Gente, responde a mensagem de bom dia do WhatsApp da vovó. Exatamente. Liga, faz qualquer coisa. Faz vídeo, chamada de vídeo. Faz a sua parte, né? Não deixe só. Todos nós estamos juntos, unidos. Porque o psicológico também derruba a imunidade. Isso, com certeza. Agora, vem pro lado de cá, que eu quero falar um pouquinho com a Raquel, porque a gente está falando disso, que a gente tem que dar atenção também para os nossos idosos, que isso é super importante, esse carinho. Só que a gente tem que falar também um pouquinho sobre o direito do consumidor. Se por acaso esse isolamento continuar, se estender por um pouco mais do que a gente está prevendo, etc e tal. E aí as pessoas começaram assim, vou fazer um estoquezinho de comida, vou começar a ir no mercado fazer um estoque de mantimento. Não, começa a ficar no desespero, claro, né? Claro. E aí, o direito tem esse? Você tem limitação, eu só posso comprar isso, como é que funciona isso com o direito do consumidor? Infelizmente, a gente não tem uma limitação legal da quantidade que você pode comprar de um produto. O que a gente pede é que as pessoas tenham bom senso, principalmente com a questão do álcool gel. Se eu compro todos os álcool géis da farmácia, eu deixo o meu colega, o meu vizinho, o meu parente sem álcool gel em casa. Então, o bom senso recomenda que nós, sozinhos, tenhamos essa limitação, ainda que juridicamente ela não existe. Eu cheguei, fui lá e te vi você comprando o álcool gel em excesso. Aí eu vou falar assim, olha aqui, ela comprou em excesso. Dá uma chamada de atenção. Vou puxar a orelha ou posso fazer alguma outra coisa de direito? O gerente pede para que o gerente converse com aquela pessoa, é claro. Juridicamente, você não pode fazer nada. Tem limite, limite. Não. Tem limite, né? Então, tem lugares que limitam. Tem era isso que eu ia perguntar. Isso tem aí lugares que limitam. Naquela crise da mas administrativamente, um lugar tem limitado 2 álcool géis por pessoa. Isso eu já vi algumas farmácias fazerem. E tem uma coisa que eu queria aproveitar e comentar, inclusive incluir o Dr. Silvio nessa conversa. A gente não adianta você comprar o estoque de álcool gel se o seu vizinho ficar sem, porque se o seu vizinho ficar doente, você vai dar um elevador contaminado. Todos os álcool géis que você tem em casa, né, Dr. Silvio? A gente tem dicas importantes. Primeiro é que o álcool gel não é mais importante do que a lavagem correta e frequente das mãos com água e sabão, né? Lavar as mãos com bastante água, fecha a água, ensaboe bem com a água fechada, porque senão o caixa d'água daqui a pouco acabou. Exato. Abra de novo, deixe enxaguar bem, lave dedo por dedo. Isso é mais importante que o álcool gel.
use a mão não dominante. Eu sou destro. Eu aperto o elevador com a mão esquerda. Por quê? O meu inconsciente sempre vai fazer me faz coçar o nariz com a mão dominante. Exato. Se eu uso a mão esquerda para pegar na maçaneta, para abrir o carro, é pouco provável que eu a use e encoste no meu olho, no meu nariz ou na minha boca. Isso é um exercício mental fortíssimo. Eu tô fazendo um esforço para não levar a mão na boca, no nariz e no olho. Dominante, o hemisfério dominante comanda tudo para o lado oposto. Meu hemisfério esquerdo comanda o lado destro. Então eu estou treinando em fazer algo que eu nunca fiz com mais de 60 anos de vida, usando a mão esquerda para várias coisas, diminuindo o risco de estar infectado. Há pouco você falou do problema da faixa etária. Ontem eu tive notícia de um amigo meu, infelizmente, 45 anos de idade, entubado. Então, aquela questão vertical é para minimizar os danos sociais e econômicos que todos os países estão sofrendo. Eu quero ver como vai ficar os Estados Unidos da América, onde medidas como a gente já está tomando aqui ainda não foram tomadas. E lá o número de pessoas infectadas já passou, me parece, de 250 mil. Passou de 250 mil? Em todos os Estados Unidos. É um caso assustador. É assustador mesmo. O governo do senhor Donald Trump esteja inerte, esteja surdo aos gritos da OMS. E os países que desempenharam melhor, que passaram melhor pela primeira onda de contaminação pelo pico da Covid, foram exatamente os que começaram um isolamento bem antecipado, cedo, né? antecipado. Na verdade, os países do Oriente, alguns até porque vivem num regime absolutamente ditatorial, se você não obedecer o que vem de cima, as consequências todo mundo mais ou menos imagina quais seriam. Sim. E eles disseram, não sai de casa. O indivíduo não sai nem para ver como é que está o tempo. Que é o confinamento obrigatório. Exatamente. É obrigatório. Aí não é aquela abordagem na rua que a gente vê agora fazendo, olha, por favor, vai para casa. É outra coisa. Não é aquela mensagem carinhosa, tipo, querido, vai para casa. Por favor, vai para casa. Lá é diferente. Mas foi exatamente nesses lugares onde o isolamento foi mais rígido é que a coisa se conteve primeiro. Mas tem que ser. E é por isso que a OMS está recomendando esse tipo de medida que a gente diz é não farmacológica. Por mais que todos os dias apareçam novidades na internet e as fake news, elas viajam com uma velocidade da luz. Remédios maravilhosos. Pode-se usar hidroxicloroquina, azitromicina, agora surgiu a vitamina D. Tudo pode ser usado, inclusive rezar o anjo da guarda. Mas a única medida que funciona é você se proteger num primeiro momento, porque aí, pelo menos, você diminui a disseminação desse vírus maldito na sociedade. Agora, você sabe que é uma coisa? Assim, eu tenho certos cuidados quando eu chego em casa. Eu estava até falando isso com a Flavinha. Eu entro em casa, a primeira coisa que eu faço, eu deixo uma sandália do lado de fora. Aí eu vou, assim, minha neta é pequenininha de 1 ano e pouco, minha filha está grávida, meu marido tem 61 anos. Eu miro o banheiro e vou direto pro chuveiro. Aí tomo meu banho. Pergunta número 1. Eu pego aquela roupa. Aí, assim, tem fake news, mitos ou verdade que a gente não sabe. Aquela minha roupa. Aí eu pego aquela minha roupa e boto direto para lavar. Já me falaram que, não, aquela roupa você não pode colocar direto na máquina, ela tem que ficar embrulhada num saco plástico por 6 horas. Porque depois disso é que você... A cara do Não, eu tô adorando isso. Respondeu. Eu tô adorando isso. É isso que a gente tem que saber. Porque, assim, gente, o fake news tá aí e a gente fica completamente enlouquecido. São 2 epidemias, Vivi. São 2 epidemias. É verdade. É a epidemia do coronavírus e a epidemia do fake news que a gente está aqui, só um instantinho, só para concluir. É verdade. Qual é o procedimento exato que a gente tem que fazer? Deixar os sapatos do lado de fora, tirar a nossa roupa para quando você for entrar em casa, vai direto pro banho, ou simplesmente tira o sapato, passa álcool gel, lava as mãos. Tá ok? A roupa, quanto tempo o vírus permanece? Na maçaneta, no plástico, em cima da mesa, eu tenho que lavar meu chão com água sanitária. Qual é o tempo de vida dele? Desse bendito, tem muitas coisas maldito. Com relação ao SARS-CoV-2 que ainda estão sendo investigadas. Parece que o hipoclorito de sódio, que é a substância da água sanitária, tem uma ação muito boa sobre ele. E eu já vi pessoas derramarem litros de água sanitária em casa e terem uma rinite alérgica terrível. Terrível. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Exatamente. Aline, perfeito. A gente tem que ter o bom senso. Limpar com detergente, com água sanitária diluída o ambiente domiciliar é interessante. Tá. Deixar a roupa dentro de um saco plástico, você esqueceu de dizer que pendurada por um fio a 1,28 m, senão não funciona. A gente não sabe. Na verdade, a gente não sabe.
Será que o vírus ele precisa de oxigênio e ele fechado num saco plástico ele morre de asfixia? Eu confesso a você que dentro dos meus estudos de virologia, e lá se vão alguns anos que eu os fazia, eu não me lembro que o vírus precisa desse oxigênio do ar ambiente que você, eu e todos nós, nossos telespectadores, precisam para sobreviver. Ele precisa o de um vírus organismo para sobreviver. Ele se replica com uma velocidade muito grande. O vírus não se reproduz. Não, ele replica, ele vai multiplicando. E uma pessoa com o vírus dentro de si fornece a esse vírus as condições ideais para que ele se multiplique em seu interior, gerando uma resposta inflamatória, que é o que vai causar a sintomatologia da Covid-19. Resposta inflamatória essa, que será mais ou menos intensa, dependendo das condições do hospedeiro, você que está em casa. Exatamente. Eu estou aqui. É por isso que a sua dela. imunidade é o seu escudo agora. Voltando ao que você falou, tirar o sapato fora de casa é um hábito de higiene que minha saudosa avó já falava, fazia. né? Olha, não entre em casa com sapato sapato sujo, meu filho. Deixa o chinelo na porta que você pega o sapato e leva pra... Isso é um hábito perfeito. Não cumprimentar as pessoas como fazíamos, né? Beijinho, abraço. Selinho. Nada, a gente fala namastê. Gente, olha, de longe, sem assoprar o beijo, também é importante por causa da gotícula. Sem encostar com a mão na boca, Vá né? direto ao banheiro, tome seu banho, lave bem suas mãos. Aí sim, dentro do ambiente de casa, uma vida, aspas, normal nesse momento. O amor não está necessariamente no gestual. O amor não está necessariamente no ato, está nos olhos. É a gente saber, olha, eu vim da rua, eu não sei exatamente quem chegou perto de mim. A prudência determina que nesse momento eu amo você com paixão, ok? Paixão continua igual, por isso que eu estou aqui. Então, é importante que as pessoas tenham agora esse sentido de manter uma boa alimentação, como a doutora Flavinha falou agora, atividade física, dentro de casa. É mais difícil? Precisa mais foco? Sim. As tentações dentro de casa, tanto na geladeira, na despensa, gente. quanto nos nossos aparelhos de computador, televisão, aqueles que não estão se exercitando, está fazendo certo. Mas ande na esteira olhando a gente falar de coisas importantes. Existem maneiras de conciliar dentro de casa. Ventile sua casa. As pessoas dizem, o vírus vai entrar. Ele não entra pela janela nem toca a campainha. E quando você tiver que tocar a campainha, lembre-se do que eu falei. Se você é canhoto, use sua mão direita. Grávida está em alto risco? Grávida está em alto risco? Aquela que pergunta bem pessoal. Não, mas com certeza muita gente, Vivi. Se você me permite, duas coisas importantes para noticiar. Primeiro, a grávida tem o mesmo risco que a não grávida. E se você grávida estiver amamentando, pelo leite materno não transmite o vírus. Mas eu estou com sintomas gripais e estou amamentando meu filho. Eu interrompo a amamentação? Nananina não. Mantém. Mas com que cuidado? Higiene. Calce luvas. Faça, obviamente, a higiene do mamilo. Sempre. Coloque uma máscara. Aí você pega seu filho, o amamente, se possível, olhando para o lado. Mas continue amamentando. Porque o seu leite, mesmo você estando infectada, não transmitirá o vírus para o seu filho. Essa informação é fundamental. Doutora, a gente vai voltar com outras dúvidas. Inclusive, eu tenho aqui uma lista de coisas que surgiram e que eu quero perguntar se é fato ou se é fake. Mas agora, olha, eu quero lembrar que nós somos o RJ da Sorte, um programa que está aqui para trazer boas notícias, para fazer carinhas felizes. E agora a gente vai conhecer uma ganhadora muito querida, com quem eu bati um papo, lembrando, antes da pandemia chegar, e a gente vai conferir juntas. Por coincidência, né, a senhora vindo aqui na minha banca e ser sorteada. Eu estava na feira e a RJ da Sorte me ligou dizendo que a senhora ganhou. Eu estava na feira também, Carlinhos. Quando eu soube, entende? Eu nem acreditei. Corri para casa imediatamente para dar notícia à minha família. Foi muita coincidência. Olha, quer saber? Não tem chuva que impeça a gente de conhecer ganhador do RJ da Sorte. Eu tô aqui em pleno calçadão de Campo Grande, chegando na banca do Carlinhos para conhecer Ivani. Olha, pelo visto, eles já se entrosaram aí e começaram antes de mim. Deixa eu chegar aqui, nesse dedinho de prosa, peraí. Ivani, nossa ganhadora, meus parabéns. Você não acredita, eu ganhei 140 mil reais. Vem numa hora certa. Você nem imagina a emoção que eu estou. Ivani, vem cá, você falou com a gente ao vivo no programa, a gente te ligou. Como é que foi na hora pra você? Olha só, eu jamais esperava. Quando eu vi a ligação dizendo que eu era
tinha sido premiada. Olha, a primeira coisa que eu fiz foi dar notícia às minhas 2 filhas. Ah, não, mas a companhia das filhas e dividir esse momento com a família é a melhor coisa que tem. É porque minhas filhas são abençoadas. Eu amo as minhas filhas, entende? E sem ela, eu não sou nada. E você vai ajudar elas como? Eu vou ajudar nos estudos dela, que ela está fazendo outra faculdade, vou ajudar outra também, entende? E as outras coisas eu vou fazer a reforma da minha casa. E também fico feliz dessas pessoas que ganharam também junto comigo, entende? Que façam um bom proveito, ajude a sua família, que eu fiquei feliz de saber que teve mais 2 ganhadores e tem pessoas que eles vão poder ajudar também. Tem um cheque para te entregar, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar as honras da casa com o nosso revendedor, o Carlinho. Entregar esse cheque para sua primeira ganhadora da RJ da Sorte aqui na sua banca em Campo Grande. Uma satisfação entregar esse cheque para a senhora merece. Ok, obrigada. Olha, gente, 140 mil reais, isso eu não vou esquecer. Gente, eu quero lembrar que essa matéria foi gravada antes do início da pandemia, por isso que eu agarrei a Ivani, ainda podia. Agora tá valendo a informação de afastamento social, de cumprimentar, como disse o Dr. Silvio, no Namastê, para conter a pandemia aí do coronavírus. E eu quero aproveitar para frisar mais uma vez que hoje o nosso sorteio foi novamente adiado, seguindo as orientações das autoridades de saúde pública. Isso por quê, Aline, se vocês estão aí? Porque a nossa equipe, para realizar o sorteio, é uma equipe gigante. Hoje a gente está trabalhando com uma quantidade muito reduzida de pessoas aqui no estúdio, inclusive para ter a possibilidade de atender as orientações de segurança de saúde. E para realizar o sorteio tem um processamento de uma semana inteira, que vai desde o recolhimento dos cupons, do processamento deles. Tem todo o pessoal que está envolvido na auditoria, tem o pessoal da informática, são mais de 200 pessoas envolvidas na realização do sorteio por trás das câmeras. Isso sem contar todos os mais de 3 mil pontos de vendas. E a gente também está respeitando você aí de casa, que não tá. A orientação é ficar em casa. Então as pessoas também não podem sair para adquirir seus títulos. Então o importante é eu te dizer o seguinte: o nosso maior compromisso é e sempre foi e vai continuar sendo realizar os sorteios para vocês. Agora, nesse momento, a gente tem um compromisso que é um bem maior, que é um compromisso com a saúde pública e a saúde dos nossos colaboradores. E é isso que a gente está cumprindo, tá? Então, eu quero te dizer que quem já está com seu título, quem já adquiriu, não vai ter qualquer prejuízo. Ele vai continuar valendo para o sorteio assim que a gente tiver a suspensão desse estado de calamidade pública, a liberação das autoridades, para que a gente possa voltar a operar normalmente, porque isso é, inclusive, uma questão de responsabilidade empresarial, que é uma coisa que eu vou estender para o Guilherme daqui a pouco, mas antes a Vivi tem um recado. Só para lembrar que se você guarda bem seu título, bota debaixo do travesseiro. Naquele seu cantinho da sorte. Sabe o cantinho da sorte, no colchão, guarda, porque meu amigo, minha amiga, tem R$500 mil, querido. Presta atenção no que eu tô falando. Tu não vai perder essa chance, né? E já que tu tá em casa mesmo, já que a gente tem que ficar em casa, não tem jeito, faça isso bacana mesmo, tá, gente? É o seguinte, já que a gente lançou um desafio muito bacana, hashtag fazendo o seguinte, fazendo minha parte. Como funciona isso, Vivizinha, eu vou te contar. Você vai fazer um vídeo, tá? Dizendo como é que você tá se virando nessa quarentena. Eu lá em casa, eu brinco de boneca, eu faço comidinha, eu faço comida de verdade, eu limpo, faxina. Essa é a minha vida, minha quarentena. Eu quero saber a sua. O que você tá fazendo aí nesse momento que você tem que ficar recluso? Você faz esse vídeo, coloca nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, com a hashtag fazendo minha parte. Aí você vai marcar a gente, marca nas nossas redes sociais, RJ da Sorte, beleza. Porque aí os melhores vídeos vai fazer, vai repostar nas nossas redes sociais, gente. Porque pelo menos dá uma distraída, né? A gente fica assim brincando, a gente tá fazendo a nossa parte. Não, tem que relaxar, gente. Tem que relaxar. A doutora Márcia já disse que se atualizar é importante todos os dias, 1 horinha por dia. É isso aí. Chega, porque lá em casa a televisão fica ligada o dia inteiro. Não vamos desligar vai enlouquecendo. Guilherme, eu tenho uma pergunta para você. A gente está vendo um crescimento de medo, de pânico, de insegurança nas pessoas. Medo em relação ao trabalho, né? Porque assim, tem muita gente que é funcionário, tem carteira assinada, mas não está trabalhando. Está com medo de o que vai acontecer com a empresa, depois a empresa não está operando. Tem quem é trabalhador informal, como a gente já comentou aqui, né? E aí, assim, essa semana se começou a falar
que no estado de calamidade pública pode se instaurar o caos social. Que é a história dos saques, dos assaltos. Que assim, eu acho que a gente não pode nunca, jamais, em tempo algum, instaurar pânico e fazer as pessoas terem medo, sofrerem por antecipação. Então, eu queria que você comentasse, assim, se começou a falar na mídia, né, sobre essa questão do caos social, o que é real disso e o que já é também uma ansiedade das pessoas, um medo? Vamos lá, é uma questão bastante importante, Aline, que é a questão do chamado caos. A gente não está em caos. Não, estamos em isso é caos. importante. Muito Se Deus quiser, a gente não vai chegar no Exatamente. caos. O medo é normal, é natural, está na estrutura humana. Aí, doutora, pode explicar, está na estrutura humana e o medo é até positivo para que a gente sobreviva e nos resguarde de uma série de coisas. No entanto, sociologicamente falando, não há nenhum sinal de que haja desorganização. Até porque as pessoas, além de terem medo pessoal, elas têm um medo coletivo. E elas sabem, tirando algumas exceções, que se elas entrarem em conflito, haverá uma consequência muito forte. E, portanto, não há nenhum sinal, repito, nem aqui nem no Brasil, nem nos países que eu acompanho diretamente nas informações, que esteja havendo ali uma desorganização, um caos. Então, tomem cuidado, tá? Não estamos desabastecidos dos nossos serviços básicos. Em nenhum momento. Não precisa correr no supermercado para estocar está coisa, abastecido tá tudo os supermercados, as farmácias estão abastecidas. Está faltando álcool gel, é verdade, mas por uma razão até mesmo de uma demanda maior, máscara, é verdade. Mas não há nenhum motivo para isso. Agora, poderá ocorrer? Poderá, mas não há nenhum indicativo histórico para isso. A gente está numa situação excepcional, mas não há nenhum indicativo que haja esse caso. Agora, tem pessoas que se aproveitam desse processo, canalhas, né? Pessoas desorganizadas, sim, mas essas devem ser denunciadas e a gente evitar esse contato com essas pessoas. Não, e assim, se todo mundo continuar fazendo a sua parte, se todo mundo continuar respirando fundo, né, mantendo a calma, a gente não chega nesse ponto de caos, né? Exato. Todo mundo continuar obedecendo, seguindo as recomendações. Exato. O Estado brasileiro, os três entes, município, Estado e governo federal, estão um pouco desalinhados, é fato, mas é uma outra questão. Mas estão com as suas responsabilidades atuantes. Eu saí à rua agora para vir agora e vi a PM atuando, os serviços públicos de saúde atuando, apesar das dificuldades atuando, ou seja, não há nenhum problema. O que a gente tem que evitar é que haja a sobreposição de ações para que não haja o quê? A desorganização. Por isso, essa quarentena em execução. É a necessidade para que se evite o caos da execução de atividades que não poderão ser colocadas no futuro. E é importante. Por isso essa quarentena está sendo colocada. Então, a questão é isso. A questão das máscaras que ele falou, né? Eu queria aproveitar e perguntar disso. Eu ando pelas ruas e vejo, ainda ontem, passando rapidamente no supermercado, aquela compra pontual no final do dia, pessoas com máscara. Eu ficava me perguntando, meu Deus do céu, se estão com sintomas gripais, não deviam estar na rua. E via outra pessoa. Inclusive isoladas das outras pessoas de casa num aposento único, só para ela. Eu uso a máscara para eu me proteger, mas que bobagem. A máscara não protege para isso. Eu vou sair na rua, vou colocar a máscara. Só se for alguma fantasia de Zorro nova. A máscara é necessária. A máscara... Você se contamina pela mão também, de né? máscara, Eu achei né? que eu tava protegida andando. Não. Você coloca a mão na máscara. Não, olha só, doutora. A máscara, ela é necessária. Eu tenho dois tipos. A máscara cirúrgica, essa comum, e a chamada máscara N95, que me causou espanto. Faltando essa máscara em unidades onde ela é absolutamente essencial. Para os profissionais a senhora de saúde, no supermercado comprando bananas com uma máscara N95 que o governo não consegue mais comprar porque desapareceram dos estoques. São máscaras necessárias para procedimentos médicos invasivos. Eu vou entubar um paciente, eu vou me expor àquele aerossol. Por que os dentistas tiveram as suas atividades? Por que os pediatras, como eu falei há pouco, são os mais infectados pela proximidade com o orofaringe, com essas gotículas? Tem que ter uma máscara de proteção. No caso de um exame simples, a máscara cirúrgica. Se for um processo mais invasivo, onde a dispersão de aerossóis vai ser maior, tem que ser a máscara N95 com óculos de proteção, gorro e capote impermeável. Não essa coisa que passa. Agora, andar com a máscara comum na rua, me perdoe se alguém estiver me vendo com a máscara dentro de casa, não faz Mas, menor sentido. doutor, mas isso não é uma coisa mais psicológica, né? É isso, né? Pode ser pelo psicológico, enfim, acha que se protege mais, mas na verdade não. Mas se o vírus estiver no ar assim, não vai me proteger?
De luvas pro mercado? Ele fica em superfície. Depende. A pessoa está com a luva no supermercado e ela tira a luva assim que sai do supermercado, é uma situação. Eu jogo fora. Quantos pares de luvas serão necessários para você entrar no carro? Você vai ter que colocar outra luva para abrir o carro. Entra no carro, tira e bota outra luva para... Como se fosse a sua mão. E se você usar... Você tem que lavar tudo. Olha só, você tem que lavar os alimentos. E levar no bolso e mexeu no mercado, colocou os alimentos no carrinho, botou as compras no carro, jogou fora. Sim. Ou carregou até em casa. Vai chegar em casa, vai pegar nos alimentos para lavar, para guardar no armário, na geladeira. Eu queria perguntar isso. O negócio de lavar, limpar as embalagens. Voltou do supermercado, lavou as frutas, acondicionou tudo, vai ao banheiro, lave suas mãos com aquele rigor que há pouco eu falei. Sim. É muito importante que as pessoas entendam que a infecção se dá pelas partículas que são dispersas no ar e tem que ter uma proximidade mínima de 1 metro para que uma partícula emitida por mim atinja as tuas vias respiratórias ou a tua conjuntiva. Por isso a distância de 1 metro. Se eu tiver além de 1,5 metros, dessa distância eu não consigo jogar nada para Flavinha, nada para a Aline, nada para você. A gente está seguro nessa distância que estamos fazendo o programa, cumprindo com a determinação, que é a distância que a gente recomenda que se tenha em casa. Hoje em dia as pessoas estão tendo que aprender a fazer homework, trabalhando de casa, Sim. o que requer uma disciplina pessoal imensa, porque tem o filho, tem o cachorro, tem companheiro, companheira, e você precisa desenvolver o seu trabalho como se você estivesse, na verdade você está no trabalho, para isso você está recebendo. Então, é necessário que as pessoas entendam que, nas superfícies, sempre que puder, a mão não dominante para tocar no botão do elevador, tocar a campainha, colocar, de repente, um insufilme no celular quando sair na rua. É outra dica boa. Limpar o celular e é lavar bom, né? Isso, e lavar as mãos constantemente. Com frequência. Água e sabão. E Silvia, em relação aos alimentos, a higiene, como a Vivi perguntou, claro que ela tem que ser feita, mas ela sempre teve que ser feita. Não, pois é que agora está recomendado limpar com álcool as embalagens. Não. Eu cheguei no mercado, eu fiquei 1 hora limpando com álcool cada potinho, gente. Não. Exagerada. É exagerado. Você que ela faz. Eu não fiz nada disso. Os legumes, as verduras e as frutas têm que A gente lava normalmente. Também não fiz, tá? Eu não fiz nada disso, gente. Agora, doutor, eu queria esclarecer a história das luvas, assim, queria insistir nisso, porque até pelo tipo de coisa que chega pra mim nas redes sociais, o risco, você passa a 1 metro de distância. O risco de você se contaminar pelas mãos é você tocar em algum lugar onde alguém espirrou e o vírus ficou lá e levar a mão, a boca, o nariz e se contaminar, não é isso? E o vírus, ele tem um tempo de vida onde ele fica ativo diferente para cada superfície, eu entendi certo? Há quem diga que esse tempo pode durar de 3 a 5 dias. Oi? Oi. Quer dizer, eu entro no elevador, alguém espirrou. 5 dias atrás. Ele fica ali de 3 a 5 dias viável, ou seja, ainda em condições de, ao penetrar no organismo, voltar a se replicar e provocar doença. Esse que é o grande... gente? É por isso que tem que lavar tanta mão. Veja bem, gente, esse isolamento horizontal, que é uma medida amarga, cruel, ninguém em sã consciência fala para alguém, olha, não saia de casa. Eu me recordo do meu saudoso Clementino Fraga Filho, foi meu professor, ele dizia, quer matar o velho, bota ele na cama. Ele costumava dizer isso, ele estava coberto de razão em algo que ele ensinou há 45 anos atrás, quase meio século. A gente não quer que o vovô fique dentro de casa, nesse momento tem que ficar dentro de casa, não deitado, viu, vô? Não deitado. Ande dentro de casa. Abra a janela, pegue sol. É importante pegar sol dentro de casa. Vitamina D. Sim, é importante. Eu li um artigo de que a vitamina D... Não é? É verdade isso? Na verdade, o que eu entendo, eu estava contando aqui antes, que fizeram uma vez um trabalho que determinada marca de sapato masculino estava associada ao câncer de pulmão em 1950. Naquela década, há 60 anos, 70 anos atrás, as mulheres pouco fumavam, os homens fumavam muito. E, na verdade, nós sabemos hoje com absoluta certeza que é o cigarro que está associado ao câncer de pulmão e não a marca de sapato. A vitamina D baixa está associada à forma mais grave da doença. E quem é que tem a vitamina D mais baixa? Exatamente as pessoas mais idosas. Então, me pergunto, seria a vitamina D baixa ou o fato da faixa etária já ser de 90 anos? Eu prefiro acreditar que é o sistema imunológico envelhecido. Claro, a vitamina D... Estando normal, o sistema imunológico funciona melhor. A doutora sabe disso, acabou de ensinar que tem coisas que a gente pode fazer. Se bem que a fonte de vitamina D nos alimentos é muito pequena. E aí, a gente precisa do sol exatamente por isso. Exatamente, tem que pegar o sol
E não adianta pegar o sol pelo vidro da janela, não. Abra o vidro, porque o vidro tira o raio ultravioleta B, que é o responsável na nossa pele pela formação da pré-vitamina D. Então você fica ali meia hora, 40 minutos, 1 hora se puder, naquele sol por volta de 9, 10 horas da manhã. Vai fazer mal o câncer de pele? Se você já teve câncer de pele, proteja-se. É melhor ficar com a vitamina D baixa. Se você não teve, essa quantidade de sol por volta de 9 e meia, 10 horas da manhã não vai provocar o câncer de pele. Depois você se proteja dentro de casa. Esse isolamento horizontal, ele é cruel, ele é amargo, ele é duro, ele está causando prejuízos financeiros ao Brasil e ao mundo. Né? Ao mundo, doutor. Então, comparando a quebra da Bolsa de 29. Eu tenho uma atividade privada que ela foi praticamente zerada. Estou sofrendo na carne, imaginando como é que eu vou fazer para cumprir com as minhas responsabilidades agora, nesta semana que se inicia neste domingo. Estou pensando, como é que nós iremos fazer? Eu acho que a situação de todos os empresários, de todo mundo que tem funcionário. Mas o que me consola é isso. Silvio, o problema que você está enfrentando, é de todo 210 milhões de brasileiros estão enfrentando. 7 bilhões e não sei quantas pessoas no mundo estão enfrentando. Então não é um problema meu, é um problema que todos temos. E haveremos de sair dele. E quanto maior for... passar. E veja bem, um amigo meu, jornalista como você, ele falou o seguinte: Silvio, é a hora de nos afastarmos para abraçar para depois. que mais rapidamente possamos voltar a nos abraçar. Então, que esse isolamento seja bem feito para que mais rapidamente possamos todos nós retomar nossas vidas normalmente. Esse é o recado. Olha só, então já aproveitando que ele já deixou um recado, a gente quer aproveitar agora e pedir para todos, primeiro, agradecer muito a presença de cada um, da Raquel, Guilherme, que vocês já tiveram aqui. E eu queria agradecer realmente você também, principalmente que está em casa assistindo o nosso programa. Acho que a gente tentou passar uma informação bacana para você, tentando explicar, esclarecer os mitos e as verdades, as realidades, enfim. E eu queria, antes da gente terminar esse programa, pedir para cada um que deixe uma mensagem, uma coisa rapidinha para quem está em casa. Vamos lá, Raquel, você. Empregado, não se desespere, sempre negocie as melhores condições do seu trabalho com o empregador. Muito bom, Guilherme. Vamos lá, acredite na racionalidade, na ciência, nas pessoas que se preocupam com o bem público. Porque a gente vai passar por isso, vai ser uma dificuldade enorme, mas a gente vai conseguir passar. Mas é um momento de responsabilidade e solidariedade. Flávia, seu recado. O meu recado são 2 recados. Que a gente busque comida de verdade, o que a gente tem em casa, arroz, feijão, legumes, que a gente cozinhe com as crianças, que a gente se distraia com a comida e que a gente se movimente. Levante do sofá, ande pela casa, brinque com as crianças. Comida de verdade, movimento. Doutor Silvio. Bom, agradecendo a oportunidade extraordinária de poder estar aqui na casa de vocês. Muito obrigada. Repassando essas mensagens e dizendo o seguinte: é hora de nos protegermos àqueles que amamos e que estão próximos. Mais importante. E de sermos solidários com todos. O momento a gente diria de darmos as mãos, não. É de compartilharmos, sem necessariamente nos abraçarmos por enquanto. Mas isso vai passar, eu prometo. Vai passar, Márcia, com certeza. por favor. Então, o importante é o equilíbrio emocional, né? Tentar esse equilíbrio emocional, buscando paz interior, né? Respeito ao próximo, porque tudo isso vai passar. Gratidão no coração, isso é importante. Então essa é a minha mensagem para vocês. Muito obrigada, Márcia. Muito obrigada a todos muito vocês. Obrigada. A gente hoje, né, Vivi, aproveitou esse espaço da gente para tentar trazer informação, para ajudar a esclarecer, porque a gente também tem que combater a epidemia das notícias falsas, do desespero. Então eu quero aproveitar e reiterar que não sai acreditando em tudo que você recebeu no WhatsApp, em coisa que te mandaram, que você não sabe de onde veio. Então, cheque a fonte daquilo que você recebeu, né? Faz uma pesquisa, cuidado com as fake news, porque as fake news só atrapalham. E assim, não se desespera. Na hora que começar a acelerar o coração, que começar a bater aquela sensação de desespero, respira fundo, senta, medita, lembra de todas as coisas boas que aconteceram até aqui na sua vida. Esse é um exercício que ajuda a gente a se sentir melhor, sabe? Liga para os amigos, conversa, quem puder faz chamada de vídeo e continua ficando em casa, lavando bem as suas mãos, tomando todos os cuidados, porque a gente vai passar por isso. E a gente vai se encontrar de novo aqui
fazendo o que a gente mais ama fazer, que são os nossos sorteios e ajudando a mudar vidas, que é a nossa sorte, né, Vivi? Com certeza, gente. O que a Aline falou, eu complemento, apoio embaixo. Eu vou dizer assim, quando você tiver alguma dúvida, existem órgãos oficiais onde você pode fazer uma pesquisa para saber se aquele assunto é verdadeiro ou não. Mas uma única coisa que eu quero deixar claro, que é o que eu passo para mim, para minha família, é a calma. Isso vai passar. Eu fico na minha casa fazendo a minha parte. Lógico, eu vou confessar aqui do coração, eu tenho um faniquito danado, eu adoro ir pra rua, eu adoro passear, adoro ir pra um bar, adoro ir pro restaurante. Nesse momento eu não posso. Então eu faço tudo dentro da minha casa. Eu preparo toda a minha casa, a minha família, para poder trazer o que eu gostaria de fazer fora, para trazer para dentro de casa. Então eu aproveito esse momento. E você sabe o que é mais bacana nisso tudo? Você vai conhecendo cada vez mais aquele teu cantinho, aquele teu espaço, aquela sua família, na qual às vezes você tem passa tão rápido que você não consegue ter aquela atenção. Então, manda pra gente, participa do desafio que a gente está fazendo a minha parte, manda um vídeo que a gente quer repostar aqui nas nossas redes sociais. Semana que vem, vou dizer uma coisa pra você, estaremos aqui se Deus quiser. Vamos ter sorteio? Não sabemos. Isso vai depender muito do que vai acontecer, né, na verdade, com o mundo. Vai acontecer agora, a gente ainda não sabe. Então, Exatamente. assim, só digo o seguinte, nós temos um respeito por você incrível. Nisso você pode acreditar. Um grande beijo, boa semana, fique em casa. Valeu. Beijo, Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, obrigada, Obrigada mais gente. uma vez. Vocês foram maravilhosos. Obrigada. Namastê. Namastê. Namastê, peraí que ainda estamos lá.